Fala família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, tá? Meu nome é Evandro Henrique. A gente vai continuar aí caminhando com as aulas de física da segunda série, tá? Só que agora a gente vai falar de física 1, módulo 15, página 251, tá? Pega a sua apostila aí, vamos estudar um pouquinho comigo, belezinha? Esse assunto é um assunto que assim, que me deixa muito animado, tá? Me deixa muito animado. Eu gosto muito desse assunto. Porque quando eu era pequeno, eu tinha muito brinquedo, né? Eu concordo, também você deveria ter tido alguns brinquedos. Só que na minha situação, o que eu fazia? Eu brincava. Depois de um tempo, quando eu enjoava do brinquedo, o que eu fazia? Cara, deixa eu abrir esse brinquedo aqui e ver como é que ele funciona. Abri o brinquedo, aí tinha um negocinho, um motorzinho, aí tinha a pilha aqui, não sei o que. Aí eu falava assim, cara, se eu botar essa pilha aqui e tal, se eu botar assim, o que vai acontecer? O motorzinho ia lá, girava e tudo mais, né? E isso veio criando, veio despertando em mim uma certa curiosidade, né? Em saber como é que as coisas funcionam. E quando eu estudei gerador e receptor, eu vi ali, pô, caraca, minha aula de caraca, eu fazia isso quando era criança e tudo mais. Não fiz técnico, nada disso, tá? Mas ali, estudei na escola e foi algo que, assim, pra mim, me despertou, me interessou, tá? E o seguinte, a gente vai falar disso agora, tá? De uma maneira bem simples, tá? De uma maneira bem simples, como eu costumo falar pros meus alunos aí, de uma maneira bem simples, rápida e chula, né? Falo assim, a gente vai vomitar as paradas que vão e a gente vai conseguir entender o seu funcionamento de acordo com a caminhada aí na matéria hoje, tá? Você que estava assistindo as aulas de Física 2, quando a gente estava falando de usinas, você ouviu muita palavra gerador, né? Usina nuclear, gerador. Usina termoelétrica, gerador. Usina... Eu não falei de usina elétrica, hidrelétrica, né? Usina hidrelétrica. Mas também tem gerador. Mano, energia eólica, né? Também tem gerador. Tudo na vida aí, basicamente em eletricidade, tudo que está gerindo essa eletricidade aí, vai ter um geradorzinho ali básico, tá? Quando a gente está falando de energia elétrica em si, vai ter um geradorzinho, tá? Mas qual é a função do gerador? Tá? Primeiro, qual é a definição do gerador? Eu botei aqui no quadro. Botei o seguinte, gerador, tudo bem? Ele vai transformar, a definição de gerador é o seguinte, ele vai transformar uma energia qualquer, que eu botei aqui em verde. Que tipo de energia? Pode ser energia térmica, energia solar, pode ser energia cinética, qualquer energia, tá? Ele vai transformar em uma energia elétrica, tudo bem? Se lembra que eu falei lá atrás, eu também botei isso nos roteiros de estudo, né? Eu tava fazendo os roteiros de estudo da galera do segundo ano aí, e quando a gente tava falando de energia, física 2, né? Que eu falei da frase de Lavoisier, nenhuma energia perdida, né? Nem criada, na verdade. Ela apenas é o quê? Transformada, né? A gente sempre vai transformar a energia. E o gerador faz esse papel de transformar em uma energia qualquer em energia elétrica. Eu tô pegando qualquer tipo de energia e tô transformando ela em um tipo de energia só. Qual é? A energia elétrica. Evandro, tem como acontecer o contrário? Tem, que a gente já tá falando de receptor, beleza? Nesse caso de acontecer o contrário, eu vou sair de energia elétrica e transformar em uma energia qualquer, a gente já tá falando de receptor, tá? Mas esse é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos focar primeiro em gerador, tá? Como é que é o desenho esquemático de gerador que a gente vai ver aí nas apostilas? Vai ser o seguinte, eu vou ter um circuito elétrico, tá? Onde aqui agora não vai ser mais a minha DDP, né? Não vai ser aquela DDP, aquela tensão elétrica. Aqui vai ser a força eletromotriz, tá? Que é uma situação, uma característica principal ali do gerador. Quando você vê assim, vamos dar um exemplo, quando você vê assim, a bateria 9 volts, tá? Pilha 2 volts, né? Você tá, essa DDP ali, 9 volts, 3 volts, na verdade ali vai ser o quê? A força eletromotriz de quem?
da bateria, porque a DDP mesmo vai estar relacionado a quem? A resistência, tá? Aqui eu botei um circuito fechado, tá ok? Existe o exemplo do circuito aberto, onde eu não tenho essa resistência aqui externa, tá? A gente chama porque a gente tem dois tipos de resistência. A resistência interna, que é esse Rzinho, e a resistência externa, que é o Rzão, tá? Esse Rzão, a resistência externa, é quando eu vou pegar o meu gerador e vou usar ele para alguma coisa. Qual é o fundamento de eu usar? Qual é o fundamento para eu poder usar a minha bateria? Eu vou usar ela para quê? Para alimentar o quê? Ah, vai ser para alimentar meu celular? Vai ser para alimentar uma casa? Então, no caso, isso aqui, a casa seria a resistência externa, beleza? Onde isso aqui é um circuito, tá ok? Onde a DDP vai estar restrita ali somente para esse resistor aqui, que no caso seria o resistor externo, tá? Resistor externo. Mas vamos lá, eu tenho dois tipos de gerador, tá ok? Gerador, eu tenho dois tipos de gerador. Eu tenho um gerador real, tá ok? Real, onde a minha equação do gerador real vai ser epsilon, que é o que vai gerar ali, né? Toda a energia igual a DDP mais a resistência interna vezes a corrente, tá ok? Isso aqui é o mais, tá? Toda vez que eu estiver falando de um gerador real, tá ok? Eu vou estar usando esse tipo de equação. Mas se o meu gerador for ideal, tá? Ideal. Qual é a ideia? A minha DDP vai ser igual a quem? Vai ser igual a força eletromotriz, onde vai ser igual a resistência interna vezes quem? Vezes a corrente. Cara, eu falando assim parece, mano, muito doido. Uma parada nada a ver. Hoje, casa de festa, né? Eu moro do lado de uma casa de festa, onde tem festa, não tá tendo agora, né? Mas antes tava batendo direto, tava batendo festa direto. Aí que o cara fazia? Para economizar uma grana e não pagar essa grana pra light, tá? Para não pagar essa grana pra light, o que ele fazia? Pô, alugava um geradorzinho. Toda festa tinha um geradorzinho aqui na frente, na frente do salão, do lado, na verdade, né? Do lado do salão. O que ele fazia? Aquele gerador ali estava gerando energia elétrica para quem? Energia elétrica extra, tá ok? Energia elétrica extra para o salão de festa. Como assim, Evandro? Onde o meu gerador já possuía o quê? Uma força eletromotriz, já estava intrínseco nele, tá? E uma resistência interna, que é o meu Rzinho. Dentro daquele gerador, tá? Aquele gerador ali, eu preciso gerar o quê? Energia elétrica. Através de quem? Da corrente elétrica. A corrente elétrica que eu gerar ali vai ser a corrente elétrica que eu vou alimentar quem? A casa de festas, né? Quem é a casa de festas? Não seria o meu resistor externo, correto? A corrente que está passando dentro do gerador vai ser a mesma corrente que vai estar passando aonde? Fora do resistor. Aonde? Na casa de festa. Tudo bem? Aí vai ser todo aquele arranjo de associação de resistores que a gente viu na aula passada, né? Aí vai ter todo aquele arranjozinho ali, mas calma, não vai ser nada demais, tudo bem? Tá? Aí passou, a corrente passou, vai voltar. Vai voltar. Circuito fechado, tá? Circuito fechado. Se for circuito aberto, vai ser muito mais tranquilo. Esse Rzão aqui, ó, a gente pode eliminar. Cara, vai ser muito tranquilo, tá ok? Aí, na hora de eu efetuar as contas, eu tenho que me ligar nisso. O meu resistor é o quê? É ideal ou real? Né? Eu tenho que me ligar nisso. Mas isso a questão vai falar, tá? Isso não é coisa que a gente vai ter que adivinhar. Vou ter que fazer as contas, testar todas as possibilidades. Não, a questão vai falar. Então, assim, é menos um trabalho pra gente, tá bom? Mas eu só tenho que explicar. Eu tenho que falar sobre isso, então não tem como, tá? Então aí tá. Se eu estiver falando de um gerador real, eu vou usar epsilon igual, força eletromotriz é igual a DDP mais a resistência interna vezes a corrente. Se for ideal, eu vou dizer que a DDP é igual à força eletromotriz, que é igual a resistência interna vezes a corrente. Só isso, tá? Um OBS, foi o que eu falei e acabei de falar aqui agora no exemplo da casa de festa, tá? No final das contas, tá? Eu vou ter uma resistência equivalente para casa de festas, tudo bem?
e uma resistência aqui do meu gerador. Como é que eles estão ligados? Né? Eles estão ligados em série, eles estão ligados em paralelo. Já vou adiantar para vocês que eles vão estar ligados em série, porque a corrente entre eles vai ser o quê? Olhando para o desenho, o desenho esquemático, a corrente que vai estar passando por eles vai ser a mesma. Então, no caso, a minha resistência equivalente qualquer total, no caso que a gente fala também, desculpa, é resistência interna, mais quem? Mais a resistência interna, tá ok? Aí na hora eu só substituir aqui, vai ser a mesma coisa, tá bom? É só uma nomenclatura que a gente tem que ficar ligado, tá? Potência. Potência, tá? A gente viu potência, nós falamos de primeira lei de Ohm, onde na primeira lei de Ohm a gente também teve que falar de o quê? De potência, não é? Aqui é uma adaptação. Gerador é uma adaptação da primeira lei de Ohm, correto? É uma adaptação ali mais robusta, mais completa, falando de uma maneira bem chula, tá? É uma adaptação ali mais completa, mais caraca, mais apresentável, mais bonita, tá? Eu acho mais bonito. Então assim, se eu falei de potência lá, eu tenho que falar de potência aqui, né? Só que lá a gente aprendeu que existem 3 tipos de potência, né? Potência total, potência útil e potência dissipada. O que é potência total? É tudo aquilo que eu tenho, certo? Pô, eu tenho 10 reais, né? Vamos dar um exemplo, eu tenho 10 reais. Aí, show. Cara, eu preciso de 10 reais para comer, fazer um lanche na cantina? Preciso. Se eu quiser comer muito, talvez, sim. 2 salgados ali, um Guaravita, show, padrão. Mas também eu posso comer só um salgado, um Guaravita, ou quiser comer só um amendoim, 50 centavos, bicho. Né? Eu posso fazer isso, né? Falando assim de maneira bem tranquila também, tá? Potência total é quando eu tenho tudo junto, né? Eu tenho tudo, bum. Tudo bem? Potência útil é o que eu preciso. É o que eu preciso ali para viver, para me sustentar ali, tá? Para manter vivo, para me manter vivo. E a potência dissipada é aquilo que eu tenho certeza que eu vou perder, tá ok? É isso. Quando eu falo sempre isso para os meus alunos, tá? Então, no caso, eu vou falar que potência total, a potência que eu tenho, é igual à soma da minha potência útil, daquilo que eu vou usar, mais aquilo que eu vou o quê? Mas aquilo que eu vou perder. Eu botei isso no quadro. Potência. Toda vez que eu falo de potência, eu tenho que me ligar nisso, que potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada, tá? Tudo que eu tenho é igual àquilo que eu preciso usar, mais aquilo que eu tenho certeza que eu vou perder, tá? Isso é certo, a gente vai perder. Mas beleza, Evandro. Qual é a fórmula da potência total? Qual é a fórmula da potência dissipada? Mas é a potência útil? Cara, calma, tá? A apostila não mostra. A apostila não mostra. Quando eu aprendi o seguinte. Pega essa fórmula aqui, tá? Do gerador real. Multiplica todo ele por I. Dos dois lados por I. Aqui vai ficar εi é igual a I, certo? Mais RI ao quadrado, né? Cara, é isso. Potência total. Epsilon vezes I. Força eletromotriz vezes quem? Vezes a corrente. Potência útil. Aquela potência que a gente viu lá atrás, né? Em resistor, na primeira lei de Ohm. Potência útil é igual a DDP vezes I, vezes a corrente. E quem é a minha potência dissipada? Potência dissipada é a resistência interna ou a resistência equivalente, tá ok? Ou a resistência equivalente, isso aqui a gente não pode esquecer, vezes a corrente ao quadrado, tudo bem? Isso aqui me dá esse tipo de arranjo. Vai ter, com certeza, com toda certeza, vai ter questão na apostila falando assim. Vai te dar os dados lá e pergunta assim, ó, quanto é a potência total, certo? Aí você tem os dados, você tem a corrente, aí ele te deu a corrente, ele te deu os dados lá para você achar. Aí ele te fala assim, cara, qual é a potência total? Eu tenho 2 jeitos de fazer. Eu tenho um jeito rápido, o jeito rápido é o seguinte, a potência total, né, epsilon vezes I, que eu botei aqui, só multiplicar direto. Ou eu tenho um caminho que é um pouquinho mais demorado. Qual é o caminho um pouquinho mais demorado? Calcular a potência útil, calcular a potência dissipada e o quê? E somar. Evandro, vai dar a mesma coisa? Vai. Tá, a gente já vou te garantindo que vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, tudo bem?
Existe muita questão de concurso militar para quem quiser ir fazer um dia vestibular militar, até mesmo na prova da UERJ, tá? A prova da UERJ acontece muito isso, de pedir um negocinho desse. Ou então eles fazem muito melhor. A UERJ é boa nisso, tá? A segunda fase da prova da UERJ é sensacional nisso, já pensando já no ano que vem. Cara, rendimento. De que adianta você ter a potência se tu pode ter algum negócio, pode ter um negocinho melhor, né? Se tu, de que adianta, mano? Pô, todo um sonho, meu sonho era ter um carro. Comecei a trabalhar, comprei o carro. Meu irmão, aí tu fala, eu tô com o dinheiro aqui, né? Tô com o dinheiro. Aí eu falo assim, eu vou comprar um carro. Tenho 50 mil na mão, 50 mil no bolso. Assim, ó. Tô padrão, tô rico, tenho 50 mil, quero comprar meu carro à vista. Aí o cara te dá duas opções, tá? O cara te dá duas opções. Te dá a opção de tu comprar um Volvozinho, certo? Um Volvozinho. Ou te dá a opção de tu comprar um Celta. Meu irmão, eu ali na hora, vou comprar o Celta, não discriminando o Celta, tá? Ou vou comprar um Volvo. Eu vou comprar um Volvo, tá? Você tem como fazer isso. Se você tiver isso, show, tá? Mas o interessante não é você ter o Celta. Eu vou comprar um carro, eu vou ter um carro de qualquer jeito. O carro eu vou ter, tá? Essa é a questão, o carro eu vou ter. Mas o que é mais interessante pesando na balança aí? Né? Eu vou ter um Celta ou vou ter um Volvo? Certo? Pô, é isso que a gente tem que começar a abrir a nossa mente. Eu tenho a potência, mas eu vou ficar só na potência ou posso pegar um negocinho melhor? Posso fazer uma pegadinha melhor? Que é a ideia do rendimento, galera. Rendimento, quando eu falo de rendimento para os meus alunos, eu falo o seguinte, eu falo que você vai calcular, que fala assim, a gente calcula, o rendimento dá pra gente o quão bom é a máquina, tá? O quão bom é a produção daquela máquina. Por quê? Cara, eu posso andar, no caso, aí vamos pensar no carro, voltando pro carro. Botei 10 litros, certo? Botei 10 litros. Pô, aí o cara fala, cara, o Celta faz aí 12 km por litro. Aí tu fala, caraca, maneiro. 12 km por litro? Caraca, se eu botar 10, eu vou andar quanto? 120 km. Mas aí o maluco, quando tu vai comprar o carro, aí o cara fala assim, ó, pô, mas esse aqui, o Volvo, tá fazendo 6 km por litro. Aí tu começa a botar na balança, pô. Se eu comprar o Celta, eu vou andar o dobro de distância do que eu andaria com quem? Com o Volvo. Se eu falar em rendimento, certo? Enquanto o Celta vai me dar um rendimento de 100%, teoricamente, comparando os dois, tá? O rendimento do Volvo vai ser de quanto? Vai ser de 50%, né? Então é isso que ele quer. Toda vez que eu falo de rendimento, quando eu tô falando de gerador, quando o assunto é gerador, rendimento eu vou pegar a potência útil, certo? Aquilo que eu vou usar, dividido por tudo aquilo que eu tenho, certo? Potência útil dividido pela potência total. Eliminei os is, eliminei as correntes, vai ficar que é DDP dividida por Epsilon, vai me dar o rendimento de um gerador elétrico. Beleza? Aí eu já começo a falar de associação. Pô, existe associação de geradores. A ideia é mesmo, Evandro, que a associação de resistores? Sim, a ideia é a mesma. Pô, Evandro, mentira. Sim, facilitou a nossa vida pra caramba, né? Facilitou a nossa vida pra caramba. Porque é o seguinte, se quando eu tinha resistores em série, certo? Resistores em série. Ou seja, a corrente que passa pelos resistores é a mesma. E eu queria calcular a resistência equivalente, era só eu somar, né? Aqui vai continuar sendo a mesma coisa. Quando eu tenho associação de geradores em série, eu vou ter que calcular agora duas coisas. Eu vou ter que calcular a minha força eletromotriz, que é meu epsilon. Então, ou seja, o meu epsilon equivalente vai ser a soma de todos os meus epsilons, né? Correto? E quando eu tenho resistores equivalentes, resistência interna,
é só somar. A ideia continua sendo a mesma. Beleza, galera? A ideia continua sendo a mesma. Tudo bem? Quando eu tenho em paralelo agora, agora em paralelo a ideia muda. A ideia muda. Por quê? Porque esses meus geradores, a força eletromotriz equivalente, o meu epsilon equivalente, vai ser só E. Porque teoricamente vai estar todos em cima, um embaixo do outro, certo? E teoricamente é para ser todos eles iguais. Tudo bem? Todos os meus epsilons têm que ser iguais. Eu não posso ter... Pode ocorrer de ter uma situação diferente? Sim, mas aí a conta vai ser outra que não é para vocês. Não é para vocês, tá? Pra gente aqui, os meus epsilons vão ter que ser iguais. Ou seja, eu tenho uma bateria embaixo da outra. Uma pilha embaixo da outra. Tudo bem? Qual vai ser a minha força eletromotriz? Tem que ser de quanto? Tem que ser todas iguais, né? Não adianta eu pegar uma bateria de 9 volts e botar em paralelo com uma bateria, né, de 12 volts. Vai funcionar? Pode acontecer que sim. Ou pode acontecer que não. Vou deixar essa dúvida no ar aí. Mas é o seguinte. Como é que vai ficar minha resistência interna? Porque a resistência interna vai ser alterada também, né? Então é aí que a gente começa já a mudar a situação. Ou seja, quando eu estou falando de paralelo, associação de geradores em paralelo, o meu epsilon equivalente, a minha força eletromotriz equivalente, vai ser ela própria. Ela própria. Enquanto a minha resistência interna vai ser o quê? Resistência interna dividido por N. Quem é esse N? O número que essa resistência está aparecendo. A quantidade de vezes que ele está aparecendo. Tenho 3 baterias, então aqui vai ser R sobre quanto? Sobre 3. Ah, se eu tiver só 2. R sobre 2. E assim vai. Tá, galera? A grande jogada aqui, quando a gente está falando de gerador, eu lembro que quando eu estava me preparando para os vestibulares da vida aí e tal, concursos militares, eu me deparava muito com as questões pedindo rendimento. Tá? Pedindo rendimento. Então a grande graça aí, quando a gente está falando de gerador, né, quando está falando de geradores, a grande graça aí vai ser a gente encontrar os rendimentos. Tudo bem, galera? Daqui a pouco não, agora, né? A gente vai falar, próximo passo, agora a gente vai falar de receptores, tá? A gente vai falar de receptores, onde a ideia de receptores agora vai ser um pouquinho mais enxuta, tá? Não vai ter tanta informação igual a gente teve com geradores, mas vai ser um pouquinho mais enxuto, mas as ideias continuam sendo muito válidas, porque a gente vai entender que receptor, a ideia é que seja o contrário de geradores, beleza? Vamos seguindo aí. Então, família, para fechar aí de vez nosso estudo de geradores e receptores, vamos falar de receptores agora, né? Que eu já adiantei, né, aí um tempinho atrás, o que é, de fato, um receptor, né? A função do receptor, foi como eu botei aqui no quadro, é ele transformar essa energia elétrica em uma energia qualquer, certo? Uma energia qualquer. Aí, no caso, eu tenho aí, tenho ventilador, tenho lâmpada, tenho liquidificador, bateria de celular. Ao mesmo tempo que a bateria de celular é um gerador, né? Ele é um receptor, na verdade, né? Também. Por quê? Ele recebe, na verdade ele é mais receptor, né? Bateria de celular, ele é mais receptor, mas ele precisa ser carregado, né? Ele precisa ser carregado e tudo mais, aqui, lá. Quando a gente consegue analisar esse tipo de situação, a gente também precisa definir o que cada objeto é, né? Então, assim, a bateria de celular ele é mais receptor do que o próprio gerador, né? Na verdade. Porque ele pega essa energia elétrica, transforma em energia química, né? Porque a bateria é energia química. Depois ele pega essa energia química e transforma em energia elétrica para a gente poder mexer no celular. E assim vai, tá? Cara, tem vários outros exemplos aí, tá? Tem vários outros exemplos aí, simples também. Falei só exemplo complicado, né? Mas tem vários outros exemplos muito mais simples. Pilha, bateria, essas coisas. Bateria pequena, né? Bateria 9 volts. Que a gente só precisa dela para usar. A gente só transforma a energia química em energia elétrica. Mas aí são outros fatores também que a gente tem que levar em consideração e tudo mais.
Mas aqui a gente só está falando de receptores, tá? A gente só está falando de receptores. Então, assim, é algo muito mais restrito, é algo muito mais, muito mais pequeno, muito mais pequeno, olha. É muito menor, né, a ideia ali de receptores. E com isso, a gente já pode falar direto na equação de receptores, onde vai ser o contrário, né? Antes, quando a gente falava de gerador, a gente estava falando de epsilon igual a U, a DDP, né? Aqui vai ser a U igual, a DDP vai ser igual aqui, essa linhazinha aqui significa força contra a eletromotriz. Porque se no gerador eu tenho força eletromotriz, então aqui eu tenho uma força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente. Cara, continua tendo as mesmas ideias. As ideias continuam sendo, teoricamente, aqui as ideias continuam sendo as mesmas. Mas na ideia de gerador, quando eu vou alimentar um outro receptor, aqui isso não existe, tá? Então, no caso, esse Rzinho aqui vai ser resistência interna dele, acabou. Não tem mais nenhuma outra resistência, tá? Não existe mais agora resistência externa. Isso não vai acontecer mais pra gente, tá ok? E a potência, a equação da potência continua sendo a mesma. No caso, a primeira, né? Potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Mas vai acontecer uma inversão agora na definição de potência útil e potência total. Porque a potência total aqui agora vai ser a DDP vezes a corrente. E a potência útil vai ser o contrário, né? Vai ser a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Porque a potência dissipada continua sendo a mesma. Tá ok? R vezes I ao quadrado. Porque isso em relação ao gerador, tá, galera? Isso é em relação ao gerador. Tudo que eu tô falando aqui é em relação... É o contrário do gerador, tá ok? Quando eu falo assim, é o contrário, eu tô falando ao contrário de quê? Do gerador, tá ok? Então vamos lá. Potência total. Potência total de um receptor é o quê? É DDP vezes a corrente. A potência útil de um receptor agora vai ser o quê? A força contra a eletromotriz vezes a corrente. E a potência dissipada? A potência dissipada vai continuar sendo R vezes I ao quadrado, tá ok? E o rendimento? Que aí é a grande questão, é o grande problema aí que a gente vai se deparar nos exercícios, que vai ser o rendimento. A ideia de rendimento continua sendo a mesma. Potência útil dividido pela potência total. Se eu dividir, no caso, eu vou cortar a corrente, vai ficar força contra a eletromotriz dividido pela DDP. Eu não botei desenho esquemático, tá, galera? E nem existe associação de receptores, tá? Não existe associação de receptores. Porque é o seguinte, pensa assim, gerador, né? Eu tô saindo de algo, de uma coisa e tô indo para outra, né? Então, no caso, quando eu tenho um gerador, a gente fala assim, o gerador descarregou. O gerador já está carregado, né? O gerador já está carregado de algum tipo de energia. A única coisa que ele vai fazer é transformar essa energia para energia elétrica. Então, quando eu falo de gráfico, tá? A curva vai ser o quê? Descendente. Então, a curva vai ser sempre para baixo. Tá ok? Sempre para baixo. Enquanto o receptor, ele vai estar recebendo, tá? Ele tá sendo recípto a esse tipo de energia. Então, ele vai pegar essa energia elétrica e vai transformar em uma outra. Então, no caso, a tendência ele é o quê? A ele carregar. Então, quando eu estou falando de gráfico, a curva do receptor vai ser sempre ascendente. Então, por isso que é o contrário, tá? A ideia de ser o contrário é bem melhor, bem mais simples de assimilar. Foi assim que eu assimilei no meu ensino médio, e é assim que eu tento passar para os meus alunos, tá? Faltou alguma coisa? Não faltou nada, tá? Continua sendo a mesma questão do gerador, né? O grande problema aí vai ser encontrar esse rendimento, tá? Vai ser encontrar esse rendimento. Vai ter, assim, às vezes eles vão... A questão vai dar uma situação onde seja difícil você encontrar esse rendimento. Mas aí a gente tem que também, né? A gente tem duas situações, duas formas de encontrar as potências. Tem essa primeira equação aqui, da soma, né? E tem as individuais, né? Que aí fica muito mais tranquilo a gente conseguir assimilar ou tentar ou achar
as parcelas de potência individuais, né? É isso, galera. A aula de hoje é bem simples, mas é muito conteudista, né? Eu acho que né, quando eu falo desse tipo de situação, dessa matéria, eu tenho na minha cabeça que, assim, essa matéria é muito mais, esse assunto é muito mais teórico do que prática ali, né? Porque primeiro eu preciso entender bem a base de um gerador, entender bem a base de um receptor, para eu poder atacar as questões ali, né? E isso às vezes custa um problema, porque tem matéria que, assim, a conta é absurda, certo? É uma conta muito grande, mas a base teórica ali não é tão grande assim, né? É relativamente pequena, então chega até a compensar. Mas aqui a base teórica dele é muito grande, mas as contas são muito simples, né? Muito simples. Foi o que eu falei antes, a gente não vai deixar de usar a primeira lei de Ohm, só que aqui ela tá uma primeira lei de Ohm mais robusta, né? Tá mais completa, tá algo mais bonito de se ver e até de se usar. Mas a gente precisa entender partes, entender o que é um gerador, entender o que é um receptor e aí sim começar a fazer as ligações, né? Que é algo muito importante, até porque as fórmulas são muito parecidas, né? Eu botei também de uma forma que seja parecido, na apostila você pode achar diferente, mas eu botei de uma forma que seja parecida até pra gente não ter muita confusão ali na hora de usar, beleza? Galera, muito obrigado aí por esse momento que a gente teve junto, tá? Dúvidas, sugestões, críticas, pode chamar lá no Instagram, EvandroHRMS, fica à vontade, tá? Essa foi nossa última aula de Física 1, tá ok? Quem sabe mais pra frente a gente volte a se encontrar, mas eu te agradeço por esse momento aí que a gente passou junto, tá bom? Um forte abraço, galera. Cuidem-se, tá? Cuidem-se e logo mais a gente vai estar junto aí, beleza? Galera, até mais.